Pessoal, então voltando aqui a nossa continuação da aula, tá? Já estou gravando ela. Então vou voltar a compartilhar minha tela e nós vamos seguir de onde paramos. Ok? Legal. Então, nós estávamos falando de pressupostos processuais, ou seja, requisitos necessários que deverão ser preenchidos pelo autor, né, na propositura da ação. Falamos que os pressupostos processuais de eficácia são jurisdição, demanda, capacidade postulatória e citação. E aí agora nós vamos ver os pressupostos processuais de validade. Pressupostos processuais de validade, que são 5 pressupostos processuais. Primeiro pressuposto processual, petição inicial apta. Petição inicial apta, tá? Não li o L ali, mas é isso. Petição inicial apta. Significa que a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos lá no artigo 319 do CPC. Ou seja, endereçamento, qualificação das partes, qualificação completa, inclusive com endereço e CEP, fatos, fundamentos jurídicos, pedido de prova, valor da causa e informar se existe interesse ou não na audiência de conciliação, que são os 7 incisos lá no artigo 319. Deverão ser preenchidos todos os requisitos, sob pena dessa petição inicial não ser recebida por não ter preenchido os requisitos estabelecidos pela lei. Tá? O artigo 320 estabelece ainda que, além desses requisitos, deve o autor trazer todos os documentos essenciais ao processo. Por exemplo, a doutora Tuane está discutindo a propriedade de um imóvel. Como documento essencial, ela precisa trazer o documento que comprova a propriedade. A escritura pública, o contrato de compra e venda, isso é documento essencial. Se ela não trouxer, o juiz vai determinar que ela emende a inicial e traga esses documentos. Caso ela não faça, o juiz poderá trazer a extinção do processo sem resolução do mérito, tá bom? Segundo requisito de validade, competência e imparcialidade. Lembrando que essa regra de pressupostos processuais que nós estudamos, ela é trazida pelo doutrinador, professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Tá? Cada professor, geralmente, ele estabelece uma ordem diferente de qualificação, espécies, gêneros, tá? Mas o professor Marcos Vinícius, que é a qual eu adoto nessa linha de pressuposto processual, ele estabelece dessa forma e eu acho muito didático. E por isso que trago para vocês dessa forma. Tá? Então, como pressuposto processual de validade, nós temos a competência, que nós já estudamos, volto a dizer, pretendo gravar uma aula somente sobre competência, que é bastante coisa, tá? Mas nós temos que a competência pode ser absoluta ou relativa. Competência absoluta, por sua vez, se subdivide em razão da matéria, em razão da função e em razão da pessoa. Tudo bem? Essas são as 3 competências absolutas. Lembrando que competência absoluta é matéria de ordem pública. O juiz pode conhecer de ofício a qualquer tempo. Legal? Já a competência relativa diz respeito ao território e diz respeito ao valor da causa. Nessas situações, o juiz não poderá conhecer de ofício, devendo as partes alegar a incompetência, e aí sim o juiz deverá fazer a análise dentro do prazo. Caso a parte perca o prazo para manifestar sobre essa incompetência, vai ocorrer o que chamamos de prorrogação de competência, ou seja, aquele juiz que era incompetente passa a se tornar competente, tudo bem? E aí, como imparcialidade, nós temos lá as regras do artigo 144 e 145. O juiz não poderá ser impedido e muito menos poderá ser suspeito. Ou seja, ele deverá demonstrar para o magistrado, né, a parte deverá trazer para o magistrado que não é parente, que o juiz não participou do processo, que ele não foi testemunha, que ele não foi membro do Ministério Público, que ele não é amigo ou inimigo das partes, que ele não é credor ou devedor das partes, que ele não tem interesse na causa, que ele não aconselhou nenhuma das partes. Caso ocorra alguma dessas situações, o juiz, pelo dever que ele tem, pelo juramento que ele fez, ele deve se declarar suspeito e impedido, e em razão dessa sua imparcialidade, ele será afastado do processo. Tá? E isso é o que deve ocorrer na prática. Nós esperamos que isso ocorra, né?
C, capacidade de ser parte. Pessoal, toda e qualquer pessoa tem capacidade de ser parte, desde que esteja viva. Simples assim, tá? Como capacidade de ser parte, nós lembramos lá daquelas teorias lá do direito civil, lá no primeiro semestre, né? A teoria natalista, que é adotada pelo Código Civil, né? Ou seja, que a personalidade jurídica inicia com o nascimento com vida. Perfeito, com o nascimento com vida. Teoria da personalidade condicionada, que é a mesma coisa que a natalista, só explicada de uma outra forma. Fala que o nascituro tem direito à personalidade, porém, esses direitos somente poderão ser utilizados se nascer com vida. É a mesma coisa que a teoria natalista. E a teoria concepcionista, que é a teoria adotada pelo STF e STJ, ela se subdivide, né, em visão moderada, em visão radical e visão moderada. Visão radical estabelece aqui, desde o nascituro, ou seja, desde a concepção, que ocorre 72 horas após a relação sexual, ocorre o que chamamos de nidação. É quando o óvulo devidamente fecundado se aconchega no ventre materno lá, né, no útero da mulher. E aí, a partir desse momento, ocorre o que se chama de nidação. Tá? Então, a partir do momento que ocorre a nidação, nós temos ali um nascituro que ele já é protegido no nosso ordenamento jurídico de todas as formas. Inclusive, qualquer ato que for realizado contrário a ele será considerado aborto. Inclusive, até falar sobre aborto esses dias que nós estamos parados aí, eu acabei fazendo alguns cursos online e eu não sabia, mas olha que engraçado. Nos Estados Unidos, a mulher pode realizar o aborto da criança até 3 meses, sem qualquer motivo. Ela pode abortar por vontade própria até 3 meses. De 3 a 6 meses, ela pode abortar com situações justificadas. Ok? E de 6 meses a 9 meses, ela pode abortar somente com autorização judicial e em casos excepcionais. Mas olha só que engraçado, até 3 meses ela escolhe se o filho dela vai nascer ou não. E aí o posicionamento jurídico deles, que é uma decisão, chama Liden Case lá, é um caso bem antigo, fala que até 3 meses ainda não está formado o córtex cerebral da criança, ou seja, a criança ainda não tem sentimentos. E por esse motivo, se ocorrer o aborto, não tem problema. Olha que loucura, não imaginava isso. O áudio... O João, tá me ouvindo? Ele colocou aqui, corta o áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí quem está me ouvindo bem. João, dá uma olhada, às vezes é a sua internet. Tá? Dá uma olhada aí, às vezes é a sua internet. É que na primeira aula o senhor cortou o áudio da gente. Bom, é para cortar o áudio nosso. Então, capacidade de ser parte, como eu disse a vocês, tem a teoria concepcionista, que é, ao meu ver, a teoria mais adequada. Ela tem a visão moderada. A visão moderada fala o seguinte, que pelos aspectos formais, o nascituro tem direito à proteção, à saúde, segurança, desde o nascituro. Entretanto, para critérios patrimoniais, também conhecido como aspecto material, ele somente terá direito se nascer com vida. Tá? Então, por esse motivo, eu entendo que a teoria concepcionista é a visão mais correta, a visão adequada aí sobre o início da personalidade jurídica. Bom, então isso é a capacidade de ser parte. Toda e qualquer pessoa viva tem a capacidade de ser parte. Próximo pressuposto processual de validade, capacidade processual. Pessoal, capacidade processual também é conhecido como capacidade de exercício. Somente os maiores de 18 anos e com pleno discernimento mental, pleno discernimento de suas faculdades mentais, têm a aptidão para ter capacidade processual. Tudo bem? Ou seja, aquela pessoa que é menor de idade não pode, e aquela pessoa que é maior de idade, mas não tem pleno discernimento mental, não sabe discernir o certo do errado, essa pessoa não tem capacidade processual, tá? E para a pessoa jurídica, a capacidade processual ela é exercida no momento em que ela preenche os requisitos de personalidade jurídica. Ou seja, lá pelo artigo 45 do Código Civil, ela preenche os pressupostos lá, ela tem os seus atos constitutivos devidamente registrados no órgão competente. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, é a junta comercial, tá? Isso é pressuposto processual de capacidade processual, né? E, por fim, o último pressuposto processual de validade, conhecido como legitimidade processual.
A legitimidade processual é um misto de capacidade processual e legitimidade. Em outras palavras, é necessário que a parte que esteja demandando, primeiro, ela seja legítima para propor essa demanda. Aquilo que ela está discutindo judicialmente realmente é direito dela. Esse é o primeiro item. Segundo item, ela precisa preencher os requisitos de capacidade processual, ou seja, ser maior de 18 anos e ter pleno discernimento mental. Ou, se for pessoa jurídica, ter os seus atos constitutivos devidamente averbados no órgão regulamentar, no nosso caso aqui no Mato Grosso, chamado de junta comercial. Beleza? Então, esses são os pressupostos processuais que nós já estudamos, fazendo uma revisão, vamos seguir daqui em diante. Capacidade processual está lá no artigo 70, acabamos de falar, né? É toda e qualquer pessoa que encontre no exercício dos seus direitos. Não é capacidade de direito. Capacidade de direito se equivale à capacidade de ser parte. Toda e qualquer pessoa viva tem direito, tá? Agora, capacidade de exercício, não. Também é conhecido como capacidade plena. Somente aqueles que preenchem pleno discernimento de suas faculdades mentais e maioridade civil. Representante legal, que acho que foi até aqui onde nós falamos da nossa última aula, salvo o melhor juízo. É aquela situação em que o incapaz, em via de regra, ele será representado ou assistido por quem? Pelos seus pais, pelo tutor ou pelo curador. Pelo tutor, na falta dos seus pais, né? O juiz vai nomear o tutor quando é uma criança, né? Quando é um menor de idade, o juiz vai nomear alguém para cuidar dos interesses daquela criança, daquele infante, né? Daquele menor, até a sua maioridade. E o curador naquelas situações em que a pessoa possui uma doença grave e por esse motivo ela não consegue exprimir a sua vontade nem a sua opinião. E por esse motivo o juiz então vai tirar os direitos, né, e vontades dessa pessoa e vai transferir por uma terceira pessoa que será o seu curador, ou seja, será o seu representante legal para todos os seus atos, tá? E aí nós temos o curador especial. O curador especial ele está descrito lá no artigo 72 do Código Civil, do Código de Processo Civil. E ele estabelece que o juiz vai nomear o curador especial quando? Vou fazer a leitura do texto, mas no próximo slide aqui tem um quadro que eu criei para explicar um por um, tá? Mas vamos lá. Então, o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal, ou os interesses deste colidirem, olha só, rota de colisão, né? Com os daquele, enquanto durar a incapacidade. 2. O réu preso revel, bem como ao réu revel, citado por edital ou citado por hora certa, enquanto não for constituído advogado. E, por fim, parágrafo único, a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Muito bem. Então, nós temos aqui nosso próximo quadro. Olha, então, o curador especial, ele vai ser nomeado, primeiro, quando o réu for incapaz. Segundo, quando o réu for revel. Quando o réu for revel, ele poderá ser revel citado por hora certa ou citado por edital. E, na verdade, ficou faltando um terceiro quadro aqui, que seria o réu revel preso. Mas eu vou seguir daqui em diante. Eu vou deixar assim mesmo, senão eu não sei como é que eu vou voltar aqui depois. Mas vocês sabem que teria um terceiro quadro aqui, embaixo desse réu revel, que seria o réu revel preso, tá? Então, olha só, vou explicar um por um para vocês aqui. Primeiro, o réu incapaz. Quando o réu é incapaz e os seus interesses colidem com os interesses do seu representante, o juiz vai nomear uma pessoa que se chama curador especial para defender os seus interesses. Mas, professor, como assim? Imagine vocês que o réu é uma criança, tá? Tem 14 anos, 13 anos de idade, um menor, absolutamente incapaz, e os seus pais falecem. E o juiz nomeia um tutor para cuidar tanto do menor como do patrimônio que esse menor recebeu. Tudo bem? Acontece que é o seguinte, o menor ele começa a visualizar que este seu tutor está roubando o patrimônio deixado pela sua família. Ele está locupletando-se indevidamente. Está ocorrendo o que chamamos de locupletamento indevido. Nessa situação, o menor ele desconfia
e ele quer buscar o acesso judicial, mas veja, ele não tem capacidade processual, ele é menor. E aí? Como é que ele vai buscar o judiciário se ele não pode ingressar no judiciário? Nesta situação, deixa eu só voltar aqui, admitir o Abel. Beleza. Ok, voltamos lá para a tela, bate-papo aqui. Isso, o Fernando está nos dizendo aqui, ó, quando citado por hora certa, o fórum envia por AR, mesmo após o recebimento desta AR, ele é considerado revel? Sim, porque é o seguinte, se ele for citado por hora certa, o oficial de justiça certificou isso, esse AR ele é necessário que seja encaminhado para certificação. Mas como o oficial de justiça já o certificou, ele é revel. Tá bom? Vai ser aplicado a ele os efeitos da revelia. Tá? Mas eu vou explicar, se eu voltar no quadro, eu vou explicar isso para vocês mais aprofundado. Vou voltar aqui. Então, primeiro, continuando, o réu incapaz. Nesta situação, eu vou criar um exemplo aqui, vocês vão entender. Tem um filme chamado O Riquinho. Alguém já assistiu esse filme? O Riquinho, com Macaulay Culkin. Lembram? Adorava esse cara, esse cara era fantástico, né? Quem não lembra dele é só lembrar de Esqueceram de Mim. Todo Natal passa. Tá? É só ligar sua TV lá que vai estar lá ele, você vai lembrar. E aí, desse filme, ele é um menino, né? Menor e tal, seus pais milionários, ele mora numa mansão, um monstro lá, e os seus pais morrem num acidente de avião. E aí o juiz nomeia uma pessoa para cuidar dele e do patrimônio dele. E no curso do filme, ele começa a descobrir que esta pessoa, que é o seu tutor, está roubando o seu patrimônio, está furtando ali, está ocorrendo a apropriação indébita do patrimônio. E aí, nesta situação, trazendo aqui para a realidade do processo em si, ele poderia buscar um curador especial, que pelo parágrafo único do artigo 72 é a Defensoria Pública, e o defensor público, então, vai defender os interesses desse menor contra o seu tutor. Entenderam? Porque, como eu disse a vocês, ele não tem capacidade processual. A capacidade processual dele deveria ser representada pelo seu tutor. Mas quem está roubando ele é o seu tutor. Então, nessa situação, o que vai acontecer? O juiz vai nomear um curador especial, que é a Defensoria Pública, para defender os seus interesses. Tá? A segunda situação do réu é quando ele é revel. E aí nós teríamos aqui, antes de eu dar mais uma flechinha, nós teríamos aqui primeiro, revel. Abram o artigo 344, por favor. Quem tiver com o VAD aí, abram aí. Quem não tiver, eu vou abrir aqui no meu computador. Artigo 344. Artigo 344. Olha lá, vou ler para vocês aqui. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Vou repetir. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Pessoal, em outras palavras, se o réu não contestar a ação, vai se presumir por regra, que todos os fatos que o autor disse é verdade. Entenderam? Ou seja, vai presumir que o réu disse tudo que o autor disse é verdade. Ou seja, o réu não impugnou, não contestou, então o autor diz a verdade e ele vai ter direito, então, ao ganho de causa, né? A procedência da sua decisão, a procedência da sua inicial. Como o réu revel, nós teríamos agora aqui, no slide que for faltando, nós teríamos agora mais uma flechinha. Eu vou rabiscar aqui. Ó, isso que é o legal desse portal, desse mecanismo. Eu vou rabiscar aqui agora. Ó, nós teríamos aqui como se fosse uma flechinha. E eu vou escrever aqui, ó. Só quem está fazendo no caderno, coloca réu preso. Então, nós teríamos aqui
nós teríamos aqui o réu preso. Porque se o réu foi revel e ele está preso, o juiz ele vai nomear alguém para defender os seus interesses. Ué, professor, mas como assim? Pessoal, imaginem vocês que... Cadê o João? O João está aqui no grupo ainda? Ah, o João não está. Bom, azar é dele, vou continuar zoando ele, tá? Então o João, olha só, o João, hipoteticamente dizendo, está preso, tá bom? Está preso, e aí, durante lá a sua prisão, ele recebe uma citação de uma suposta moça, dizendo que ele é pai do filho dela. Ela ingressa com uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Beleza? Tranquilos? Mas ele está preso. Ele recebe a citação, ele não tem advogado, ele não consegue no escritório de nenhum advogado, até porque ele está impossibilitado de locomoção, né? Foi tolhido o direito dele de ir e vir, em razão do crime que ele cometeu. E por esse motivo, ele não vai à audiência, não apresenta contestação e é revel. O que o legislador quis prestigiar? Ele falou, olha, se o cara está preso, ele não tem acesso ao advogado. E por esse motivo, se ele não tem acesso ao advogado, correr atrás do melhor advogado, correr atrás de algum conhecido, discutir preço, formas de pagamento, entre outros, eu, legislador, não posso prejudicar ele. Então, o que eu vou fazer? Se ele estiver preso e for revel, o juiz deve nomear um curador especial para defender os interesses dele. O que vai acontecer? O juiz vai encaminhar os autos para a Defensoria Pública e vai ser afastado os efeitos da revelia e a Defensoria vai apresentar a defesa como curador especial. Entenderam? Então, nesta situação, por ele estar preso, o legislador quis o quê? Proteger ele, porque ele não tem acesso a um advogado, né? Em regra, né? Nós sabemos que no presídio, hoje em dia, tem mais advogado que preso, né? Os colegas estão lá de manhã, de tarde, de noite. Mas, em regra, né, o legislador presumiu que não, ele não tem acesso ao advogado. E por ele não ter acesso a esse advogado, eu, legislador, vou proteger ele, vou trazer uma proteção para ele. Se ele estiver preso e for revel, o juiz deverá nomear um curador especial para os interesses dele. Beleza? Segunda situação, se o réu for revel e for citado por hora certa, o réu é preso. Revel, o réu é preso, esquece o réu preso, desculpa. O réu é revel, mas foi citado por hora certa. Ele não está preso, tá? Ele está solto. O que vai acontecer? Se passar o período para apresentar defesa e ele não o fez, mas ele foi citado por hora certa, o juiz novamente vai dar uma colher de chá e vai nomear um curador especial. Ah, professor, mas como assim? Abro lá o artigo 252 do CPC, rapidinho, para nós entendermos primeiro o que é citado por hora certa. Abro lá, rapidinho. E vou abrir aqui também no meu computador. Artigo 252. Nós vamos estudar isso mais ao final do semestre, tá? Que fala sobre citação e tudo mais. Mas eu quero que vocês já aprendam desde agora, já que nós estamos falando do assunto. Artigo 252. Olha lá, vou minimizar aqui para não atrapalhar. Olha o que o artigo 252 nos fala. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado o citante em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Ué, professor, como assim? Como assim é o seguinte, pessoal. Imaginem vocês que o réu ele está se escondendo. Ele está se escondendo do oficial de justiça. O Fernando foi lá atrás do cara já 2 vezes, bate lá, atrás do João. Vamos lá, vamos colocar o João aqui como exemplo. Foi lá, o João
está devendo um cheque, não pagou um cheque, a pessoa entrou com uma ação de execução contra o João, cobrando esse cheque, e o João sabe que está devendo, tá? Ele sabe desse processo, inclusive, e ele sabe que o oficial de justiça possivelmente vai atrás dele. E ele já deixa avisado na casa dele, falou, mãe, ó, vai vir o oficial de justiça aí me procurando. A senhora fala que eu não estou em casa, que eu saí, que eu viajei, inventa uma desculpa aí. Ela, então tá bom. Aí o Fernando, né, um homem muito cortês, educado, bate, ó, tudo bem, Joia? É aqui que mora o João? Sim, meu filho, é aqui que ele mora, ele se encontra. Ah, Fernando, você não tem sorte, hein? João acabou de sair. Ele foi para o trabalho, ele só volta agora no final da tarde. Aí o Fernando, ah, então tá, então eu volto no final da tarde. Ah, tá bom, meu filho, beleza. Quando dá 6 horas, 6h15, o Fernando volta lá. Opa, tudo bem, Paulo? O João se encontra? Ô, rapaz, você não tem sorte mesmo. Ele chegou em casa, tomou um banho e correu para a faculdade. Que ele tinha um trabalho hoje, ele está na faculdade, é difícil achar esse menino. O Fernando, oficial de justiça, conhecido, ele já começa, rapaz, esse menino está escondendo de mim. Mas vou dar mais uma colher de chá. No outro dia, volta lá no horário do almoço, bate palma, ele identifica que tem um carro a mais, uma moto a mais, ou seja, é possível que o João esteja lá. Sai a mãe do João de novo lá fora e nega. Fala, ah, não, o João não está. E o João estava lá dentro, estava almoçando. O que o Fernando faz? Como ele já foi mais de 2 vezes no local e ele está presumindo, ele está suspeitando, olha aqui, ó, suspeita de ocultação. Ele está suspeitando que o João está se ocultando, o que ele pode fazer? Ele vai fazer o que chamamos de citação por hora certa. Ele vai falar, ó, Dona Maria, né, hipoteticamente dizendo, Dona Maria, avisa o João que amanhã, quarta-feira, eu vou voltar aqui às 14 horas e eu vou citar o João. Aí a Dona Maria, ah, mas ele não vai estar aqui. Dona Maria, não tem problema. Se ele estiver aqui, eu vou citar ele. Se ele não estiver aqui, eu vou entregar para a senhora. Aí a Dona Maria, ah, mas eu não vou receber nada. Dona Maria, não tem problema. Eu, como oficial de justiça, eu tenho fé pública. Eu vou certificar que entreguei e deixei aqui no portão. Se a senhora quiser receber, bem. Se a senhora não quiser receber, amém. De qualquer forma, ele vai estar citado. Ah, mas eu amanhã, 2 horas da tarde, eu não estou em casa. Não tem problema, eu posso intimar qualquer pessoa da família. E se não tiver ninguém em casa, eu posso intimar qualquer vizinho. Pessoal, qualquer vizinho. Ele pode bater, o Fernando pode bater numa porta do lado e intimar outro vizinho. Vizinho da frente, vizinho do lado, vizinho da outra, sem problema algum. Só que veja só, pessoal, o oficial de justiça aqui, ele está suspeitando da ocultação. Ele não tem como comprovar, ele não tem como trazer uma certificação oficial dessa ocultação. E por esse motivo, então, o legislador quis proteger. Por quê? Se o réu foi citado por hora certa e ele foi revel, o juiz, o legislador, ele quis presumir que o João de fato não estava se ocultando, o João de fato não estava em casa. E por esse motivo, o juiz vai afastar os efeitos da revelia e vai mandar nomear um curador especial para defender os interesses do réu. Entenderam? Então, mesmo que ele já, professor, ele já está revel. E aí? E aí que mesmo ele estando revel, o juiz vai afastar os efeitos da revelia e vai nomear um curador especial para defender os seus interesses. O mesmo vai acontecer quando o réu for citado por edital. Abra o artigo 256 lá, por favor. Artigo 256. Olha lá. A citação por edital será feita: 1. Quando desconhecido ou incerto o citando, nas situações em que eu não sei quem é a parte contrária. Tudo bem? Eu não sei a quem eu devo pagar, eu não sei a quem deve ser realizado aquele ato. Então, por esse motivo, vai se pedir a citação por edital. 2. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra. Pessoal, isso daqui também é conhecido como o réu se encontra em
Lins. Lins. O que é lins? Local incerto e não sabido. Ó, lugar incerto ou não sabido. Eu não sei onde o réu está. Procuramos, mandamos oficial de justiça, mandamos cartinha, fizemos tudo que foi necessário. Já pediu para buscar informações do Bacenjude, Renajude, Infojude, mas todos os endereços, ninguém encontrou o réu. E aí, professor? E aí que nós podemos pedir a citação por edital, ok? Só que essa citação por edital, volta a dizer, não é a regra, tá? Ela é exceção. A regra é a citação por Correios, oficial de justiça, enfim, para que a pessoa seja pessoalmente citada. Mas caso eu não consiga encontrar ela, o juiz então poderá determinar que essa citação seja realizada por edital, porque ela se encontra em lins, local incerto, lugar incerto ou não sabido. Não sei onde ele está, professor. Ele foi para o Pará, depois do Pará ele foi para o Paraná, voltou para o Rio Grande do Sul. Só Deus sabe onde esse homem está. Como é que nós vamos achar ele agora? Citação por edital, tá? Só que volta a dizer, pessoal, a ideia é a mesma aqui. Se ele for citado por edital, ele não pode ser prejudicado de tamanha forma que tudo que o autor disse é verdadeiro. Então, nesta situação deles ter sido citado por edital, e já é revel, né? Ou seja, teve audiência, ele não compareceu e nem apresentou contestação, o juiz, novamente, deverá, nos termos do Código de Processo Civil, deverá nomear um curador especial. E por regra do artigo 72, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública. Tá? Então, em via de regra, quem vai exercer este ato de defesa deste réu citado por hora certa, citado por edital ou réu preso, será em via de regra a Defensoria Pública. Tudo bem? E aí, para nós finalizarmos, página 7, para nós finalizarmos, curador especial. O curador especial, pessoal, é o seguinte, quando você apresenta contestação, você tem que impugnar obrigatoriamente todos os atos descritos na petição inicial, sob pena de ser presumido verdadeiro aquilo que você não impugnou. Tudo bem? Mas o curador especial, ele tem uma proteção, ele tem uma proteção legislativa. E essa proteção se chama negativa geral, que está no parágrafo único do artigo 341. Tá? Quem quiser escrever do lado aí, escreve negativa geral. Cadê? Vou pegar aqui, ó. Negativa geral. Tá? O curador especial, quando ele for apresentar a sua contestação, que veja, o réu foi citado por edital. Ninguém sabe onde o réu está. Como que eu, defensor público, vou defender ele se eu não sei o que aconteceu? Como é que eu vou apresentar a defesa? Que defesa que eu vou apresentar? Então, o legislador, sabendo que poderia ocorrer situação como essa, o que ele fala? Fala, olha, você que é defensor público, você que é advogado dativo, ou você que é curador especial, caso você não tenha acesso ao seu cliente, se não consiga conversar com ele, você vai ter uma possibilidade jurídica de fazer uma defesa geral. Você vai fazer uma folha só. Se chama contestação por negativa geral. Vai significar que tudo aquilo que o autor disse, o réu está impugnando, mesmo com uma única folha. Legal? Conseguiram entender? Isso por quê? Porque eu volto a te dizer, o réu, ele não tem acesso ao seu advogado e muito menos o advogado tem acesso ao réu, porque ele está em local incerto e não sabido. Ele foi citado por edital, ele foi citado por hora certa. Como que eu vou saber? Eu não consegui conversar com ele. Então, por esse motivo, o legislador trouxe aqui mais uma proteção para ele, ou seja, ele vai poder fazer o que chamamos de negativa geral. Tudo bem? Artigo 341, parágrafo único do artigo 341. Pessoal, já deu mais de 40 minutos. Passa rápido, ó, falta 2 minutos para encerrar a aula aqui. Eu vou encerrar a aula de novo e aí nós vamos falar sobre outorga uxória e sobre representantes legais e nós encerramos a aula. Tá bom? Acredito que mais uns 15, 20 minutos encerramos tudo.
Tá bom? Então, eu vou interromper aqui, rapidinho. Vou finalizar a aula e já mando o link da nossa nova aula de novo, tá bom? Aí sim, eu queria ter um professor assim, hein? Até mais, até mais.